no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Nessa tarde de segunda-feira no Rádio Serviço Saúde, eu vou conversar mais uma vez com a doutora Ludmila Aguiar. Ela é psiquiatra e responsável técnica da Policlínica Acesso Saúde, que fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 7205, pertinho do Norte Shopping. E hoje, a doutora Ludmila vai conversar comigo e com a família Tupi, falando de transtorno compulsivo obsessivo. Boa tarde, doutora Ludmila Aguiar. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa, viu, amiga? Boa tarde, Heleno Rotai. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupi. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Prazer todo nosso. Então, para começar o nosso assunto de hoje, doutora, o que é transtorno obsessivo compulsivo? Transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, é um distúrbio psiquiátrico crônico. Ele é relativamente comum e se caracteriza por obsessões e compulsões, ou ambas as coisas. É importante a gente explicar o que é a obsessão e o que é a compulsão. Então, as obsessões, elas são definidas como ideias, imagens, pensamentos que invadem a mente daquele indivíduo, independente da vontade dele. Elas causam um incômodo, um medo, um desconforto e trazem sofrimento para aquela pessoa. Embora ele reconheça que aquilo não faz muito sentido, dificilmente ele tem sucesso em conseguir se afastar. Já as compulsões, elas são comportamentos, atos mentais que reduzem a ansiedade causada pelas obsessões e normalmente causam prejuízo para a vida daqueles pacientes. Sem dúvida. Doutora Ludmila, quantos e quais são os tipos de transtorno obsessivo compulsivo, amiga? Antigamente, o TOC ele fazia parte dos transtornos de ansiedade, junto com pânico, estresse pós-traumático, mas com o passar do tempo e os novos estudos, foi criado um capítulo exclusivamente para o TOC e para os transtornos relacionados a ele. Os tipos mais frequentes de sintoma são os sintomas obsessivos compulsivos, de contaminação. Então, o paciente tem medo dele próprio ou de outras pessoas possam se contaminar, de limpeza, lavagem excessiva ou ritualizada de partes do corpo, principalmente mãos, objetos, simetria, organização, verificação. Então, o paciente vê se fechar a porta várias vezes, sendo que muitas vezes o paciente já está até longe de casa e ele precisa retornar para fazer uma nova verificação. Colecionismo, o paciente tem dificuldade de se desfazer dos objetos. Esses são os mais comuns. Doutora Ludmila, o que causa normalmente esses transtornos? O TOC, hoje, ele é considerado uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas, como, por exemplo, herança genética, desregulação de determinados circuitos cerebrais, fatores psicológicos, envolvimento de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que inclusive está envolvido no tratamento do TOC. Doutora Ludmila Aguiar, como nós conseguimos diagnosticar que a pessoa realmente está com esse problema? O início dos sintomas, Heleno, obsessivos compulsivos, eles podem ocorrer de uma forma mais aguda ou mais arrastada, Muitas vezes começa apenas com uma obsessão ou uma compulsão e aquilo vai evoluindo para a sobreposição desses sintomas. Então, cerca de metade dos pacientes, eles iniciam um quadro até mais ou menos os 13 anos e aí nessa fase ela é mais frequente em homens. O curso da doença tende a ser crônico e muitas vezes vem acompanhado de outros quadros, como depressão, transtornos ansiosos, abuso de substâncias. Já o diagnóstico, ele é clínico, ele é feito normalmente por um profissional, um psiquiatra, e atualmente, infelizmente, a gente não tem nenhum exame de imagem, de sangue, de laboratório que comprove a doença. Já com relação aos sintomas, os principais são as obsessões, que causam a ansiedade, aquele medo, desconforto, e as compulsões que aliviam esses sintomas, mas que com o passar do tempo podem reforçar esse desconforto, causando um prejuízo social, profissional, pessoal importante. Doutora Ludmila, como é feito o tratamento? O paciente precisa fazer uso de alguma medicação e por quanto tempo, amiga? Tratamento, hoje nós felizmente temos vários tratamentos para o TOC. Os dois principais são a farmacoterapia, ou seja, o uso de remédios, de medicações, como os usos dos antidepressivos, e um tipo especial de terapia chamada TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, em qual um profissional, normalmente é um psicólogo, ele ensina, assim, de uma forma geral, a controlar esses sintomas usando técnicas específicas. Doutora Ludmila Aguiar, o TOC tem cura?
Bom, Helena, o TOC ele é um transtorno crônico, então que o curso da doença ele é flutuante, ou seja, o paciente tem momentos de melhora, né, com períodos assim completamente livres de sintoma e momentos de piora. Com o tratamento correto, a gente pode ter bons resultados. Entendi. E agora, para finalizar o nosso bate-papo, foi um prazer tê-la com a gente mais uma vez aqui no Rádio Serviço Saúde. Por favor, deixe o endereço da Policlínica Acesso Saúde e também o telefone para contato, amiga. Deixo sim, Helena. A gente fica na Avenida Dom Helder Câmara, 7.205, no bairro da Abolição. E o nosso telefone é 3090-5000. Só para finalizar, Helena, que eu acho que vale a pena a gente só esclarecer mais uma coisa, o TOC, ele é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes, né? Mas mesmo assim a gente deve diferenciar o que é o TOC, propriamente dito, dos indivíduos que têm aqueles traços de personalidade mais obsessiva, né? Uma mania maior de se organizar, de limpeza, de se preocupar com os problemas da vida. E nós passamos a considerar uma doença quando acontece com uma maior intensidade e aquilo passa a prejudicar aquela pessoa. Então, para um diagnóstico correto, deve sempre procurar um especialista. Ok. Doutora Ludmila Aguiar, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde, uma boa semana. Fique com Deus e até a próxima, amiga. Obrigada, Helena. Boa tarde. Boa tarde, tchau, amiga. Tchau. Show do Heleno Rotai.